Você está no canal mais curioso. Seja muito bem-vindo. Os castelos são construções antigas que testemunharam muitos acontecimentos históricos, culturais e artísticos. Eles também são símbolos de poder, riqueza e beleza. Existem milhares de castelos espalhados pelo mundo, mas alguns se destacam pela sua arquitetura, localização e importância. Veja a seguir uma lista dos 11 castelos mais belos do mundo e saiba um pouco sobre cada um deles. Se acomode, que o vídeo está impressionante, e sem mais delongas, vamos começar. Deixem o like e se gostar desse tipo de conteúdo, inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Número 1. Monte Saint-Michel, França, construído sobre um monte à beira-mar, o mosteiro só pode ser acessado a pé durante a maré baixa. Sua grandiosidade torna um dos pontos turísticos mais famosos do país, com uma frequência anual de mais de 3,5 milhões de visitantes. O Monte Saint-Michel é uma ilha rochosa na França, onde foi construída uma abadia em homenagem ao arcanjo São Miguel. O local é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco e um dos mais importantes centros de peregrinação cristã na Europa. O Monte Saint-Michel tem uma história fascinante, repleta de lendas, milagres e batalhas. Segundo a tradição, o arcanjo São Miguel apareceu em sonho ao bispo Albert de Avranches e ordenou que ele erguesse um santuário no topo da ilha. O bispo só obedeceu depois que o arcanjo lhe tocou na cabeça com o dedo, deixando um buraco. O crânio de Saint Albert pode ser visto na Basílica de Saint-Gervais de Avranches. O Monte Saint-Michel também foi usado como fortaleza durante a Guerra dos 100 Anos, resistindo aos ataques dos ingleses e tornando-se um símbolo da identidade francesa. No século XVII, a abadia foi transformada em prisão, onde ficaram detidos padres e prisioneiros políticos. Em 1863, a abadia foi restaurada e devolvida aos monges beneditinos. Hoje, o Monte Saint-Michel recebe cerca de 3,5 milhões de visitantes por ano, que se encantam com sua arquitetura, sua paisagem e sua espiritualidade. Número 2. Castelo de Edimburgo, Escócia. Boa parte das batalhas que separaram e anexaram a Escócia da Grã-Bretanha aconteceu dentro ou nos arredores dessa fortificação. Tanto assim que a construção, erguida a partir do século XII, é considerada o símbolo nacional escocês. O Castelo de Edimburgo é uma das principais atrações turísticas da Escócia e um símbolo da sua história e cultura. Localizado no topo de um rochedo vulcânico, o castelo oferece uma vista panorâmica da cidade e abriga diversas atrações, como as joias da coroa escocesa, a Pedra do Destino e o Museu Nacional da Guerra. Além disso, o castelo possui uma arquitetura impressionante e conta com vários edifícios históricos, como a Capela de Santa Margarida, os aposentos reais e o Grande Hall, construído por Jaime IV da Escócia em 1511. O castelo também testemunhou vários cercos e batalhas ao longo dos séculos, e foi usado como prisão militar para marinheiros de diversos países, inclusive dos Estados Unidos. Uma das curiosidades do castelo é a Mons Meg, um dos primeiros canhões europeus, que foi usado para celebrar o casamento de Maria Stuart com o rei da França. O Castelo de Edimburgo é um lugar imperdível para quem quer conhecer mais sobre a Escócia e sua rica herança cultural. Número 3. Castelo Neuschwanstein, Alemanha. Esta fortificação foi erguida no século XIX, portanto não tem nada de medieval. Mas sua inserção na paisagem é tão encantadora que o palácio se tornou o paradigma dos castelos, graças à Disney, que eternizou sua imagem nos cenários da fábula de Cinderela. O Castelo Neuschwanstein é um dos mais famosos e visitados castelos da Europa. Ele foi construído no século XIX pelo rei Ludwig II da Baviera, que era fascinado pela cultura e pela arquitetura medieval. O castelo foi inspirado nas obras de Richard Wagner, um compositor alemão que criou óperas baseadas em lendas e mitos germânicos. O castelo tem uma aparência de conto de fadas, com torres, muralhas e pontes. Ele está localizado em uma região montanhosa, cercado por florestas e lagos. A Alemanha e a Escócia têm algumas conexões históricas e culturais. Ambos os países fazem parte da União Europeia e compartilham valores democráticos e sociais. A Alemanha é o maior parceiro comercial da Escócia na Europa, e muitos escoceses têm ascendência alemã.
Além disso, a Escócia tem uma forte tradição musical, que inclui a gaita de foles, um instrumento de origem celta que também é usado na música folclórica alemã. A Escócia também é conhecida por seus castelos, que remontam à Idade Média e refletem a influência de diferentes povos que ocuparam o território, como os romanos, os vikings e os normandos. Algumas curiosidades sobre o Castelo Neuschwanstein, a Alemanha e a Escócia são: o Castelo Neuschwanstein foi usado como modelo para o Castelo da Cinderela nos parques da Disney. A Alemanha é o país que mais consome cerveja no mundo, com uma média de 106 litros por pessoa por ano. A Escócia é o único país do mundo que tem um unicórnio como símbolo nacional. Número 4. Castelo Glamis, Escócia, não é a maior nem a mais antiga, muito menos a mais importante fortificação do planeta. Mas o Glamis faz parte desta lista por ser o mais mal-assombrado dos castelos europeus. O Castelo Glamis é um dos mais famosos e misteriosos da Escócia. Localizado na aldeia de Glamis, no condado de Angus, ele é a residência do conde e da condessa de Stratford e de Kinghorn, que abrem o castelo ao público. O castelo tem uma longa história que remonta ao século XI, quando o rei Malcolm II foi assassinado ali. Ele também foi o cenário da peça Macbeth, de William Shakespeare, e o local de nascimento da rainha-mãe Elizabeth Bowes-Lyon e da princesa Margaret. O castelo possui uma arquitetura imponente, com torres, muralhas e jardins. Seus interiores são ricamente decorados com obras de arte, móveis e tapeçarias. O castelo também é famoso por suas lendas e assombrações, como a Dama de Cinza, o Conde Beardy e o Quarto Secreto. O castelo oferece aos visitantes diversas atrações, como um restaurante, uma loja de souvenirs, um arboreto, um playground e um evento anual chamado Stratford Highlanders Games. O castelo é um patrimônio histórico e cultural da Escócia e um destino imperdível para quem quer conhecer mais sobre a sua fascinante história. Número 5. Castelo de Windsor, Inglaterra. Com 900 anos de existência, o Castelo de Windsor é a maior e mais antiga residência real do planeta. Ali viveu a Rainha Elizabeth II e parte de sua notável família. O Castelo de Windsor é uma das mais famosas residências reais do mundo. Localizado na cidade de Windsor, em Berkshire, Inglaterra, o castelo foi construído no século XI por Guilherme I, o Conquistador, e desde então tem sido usado por vários monarcas britânicos. O castelo é o maior e mais antigo castelo habitado do mundo, com uma área de cerca de 5 hectares e mais de 1000 anos de história. Algumas curiosidades sobre o Castelo de Windsor são: o castelo abriga a Capela de São Jorge, onde estão sepultados vários reis e rainhas, como Henrique VIII, Carlos I, Jorge VI e a rainha-mãe. A capela também foi o local do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle em 2018. O castelo possui uma extensa coleção de arte, que inclui obras de Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rubens e Canaletto. Além disso, o castelo tem uma biblioteca com mais de 200.000 livros, alguns dos quais datam do século XV. O castelo é palco de cerimônias oficiais e eventos sociais, como banquetes, recepções e visitas de chefes de Estado. O castelo foi danificado por um incêndio em 1992, que afetou cerca de 20% da área do edifício. O fogo começou na capela privada e se espalhou por várias salas, destruindo obras de arte e móveis históricos. O restauro do castelo custou cerca de 37 milhões de libras e levou 5 anos para ser concluído. O castelo é aberto ao público durante todo o ano, exceto quando há eventos oficiais ou visitas privadas. Os visitantes podem conhecer os apartamentos de estado, a Capela de São Jorge, a Casa de Bonecas da Rainha Mary e os jardins do castelo. Os ingressos custam 30 libras por pessoa e podem ser comprados online ou na bilheteria. Número 6. Castelo Chambord, França. Residência do rei Luís XIV, o Castelo Chambord foi erguido no século XVI. Atualmente é a mais visitada das construções do Vale do Loire. O Castelo de Chambord é um dos mais famosos e majestosos castelos do Vale do Loire, na França. Foi construído por ordem do rei Francisco I, que era apaixonado por artes e caça, no século XVI.
O castelo é considerado um símbolo do Renascimento francês e da arquitetura clássica francesa. Algumas curiosidades sobre o castelo de Chambord são: o castelo tem uma escadaria dupla em espiral que foi inspirada por Leonardo da Vinci, que era amigo do rei Francisco I. A escadaria permite que duas pessoas subam ou desçam sem se cruzar, mas se vejam através de aberturas. O castelo tem 426 quartos, 83 escadarias, 282 lareiras e 4.500 objetos de arte. Apenas 60 quartos estão abertos para visitação, mas são suficientes para admirar a riqueza e a beleza do lugar. O castelo tem uma salamandra como emblema, que era o animal escolhido pelo rei Francisco I. A salamandra representa a capacidade de resistir ao fogo e ao mal. Ela aparece mais de 300 vezes nos tetos e nas paredes do castelo. O castelo é cercado por um parque de 5.440 hectares, que é o maior parque fechado da Europa e tem o mesmo tamanho que Paris. O parque abriga uma fauna e uma flora diversificadas, que podem ser exploradas de diversas formas, como a cavalo, de bicicleta ou de carruagem. O castelo foi usado como inspiração para a construção do Palácio de Versalhes, pelo rei Luís XIV, que também completou algumas obras no castelo. Foi nesse período que os jardins franceses foram criados, seguindo o modelo original do século XVII. Número 7. Hampton Court Palace, Inglaterra. No universo anglo-saxão, a palavra Hampton é sinônimo de luxo. Não é à toa, o Hampton Court Palace, que serviu de residência para o rei Henrique VIII, conta com nada menos do que 1.000 cômodos. Hampton Court Palace é um palácio real localizado no sudoeste de Londres, às margens do rio Tâmisa. Foi construído no início do século XVI pelo cardeal Thomas Wolsey, um poderoso ministro do rei Henrique VIII. O palácio passou a ser propriedade do rei em 1529, depois que Wolsey caiu em desgraça. Henrique VIII ampliou e embelezou o palácio, que se tornou uma de suas residências favoritas. Ele trouxe suas 6 esposas para o palácio, algumas das quais tiveram destinos trágicos. Disse que os fantasmas da rainha Jane Seymour e da rainha Catarina Howard assombram o palácio até hoje. O palácio também foi cenário de importantes eventos históricos, como a fuga do rei Carlos I em 1647 e a reconstrução do rei Guilherme III no final do século XVII, que deu ao palácio um estilo barroco. O último monarca a residir no palácio foi o rei Jorge II, no século XVIII. O palácio abriga uma magnífica coleção de arte da coroa, além de jardins deslumbrantes, um labirinto famoso e uma enorme videira, considerada a maior do mundo. Hampton Court Palace é um patrimônio histórico e cultural que atrai milhões de visitantes todos os anos. É administrado por uma instituição de caridade independente, chamada Historic Royal Palaces, que não recebe financiamento do governo ou da coroa. O palácio pode ser facilmente acessado por trem ou ônibus a partir do centro de Londres. Número 8. Castelo de Praga, República Tcheca. Símbolo nacional, o Castelo de Praga foi erguido a partir do século IX, mas ganhou suas atuais feições somente entre os séculos XIV e XVI, quando serviu de cenário para as batalhas de unificação do país. O Castelo de Praga é um dos maiores e mais importantes monumentos da República Tcheca. Ele foi fundado no século IX pelo príncipe Bořivoj da dinastia Přemysliv, e serviu de residência para os reis da Boêmia, os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico, e os presidentes da Tchecoslováquia e da República Tcheca. O castelo é composto por vários edifícios históricos e artísticos, como a Catedral de São Vito, o Palácio Real, a Basílica de São Jorge, o Convento de São Jorge e a Rua do Ouro. O castelo ocupa uma área de mais de 72.000 metros quadrados, e é considerado pelo Guinness World Records como o maior castelo do mundo. Algumas curiosidades sobre o Castelo de Praga são: o castelo foi palco de importantes eventos históricos, como a Defenestração de Praga em 1618, que desencadeou a Guerra dos 30 Anos, e a proclamação da independência da Tchecoslováquia em 1918. O castelo abriga as joias da coroa boêmia, que são exibidas ao público apenas em ocasiões especiais. As joias incluem a coroa de São Venceslau, que foi feita em 1347 para o rei Carlos IV. O castelo também é famoso por suas lendas e mistérios, como o do alquimista John Dee,
que teria tentado transformar chumbo em ouro na Torre da Pólvora, ou o do fantasma do Carrasco da Libor, que assombra a torre onde foi preso e executado. O castelo recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano e oferece diferentes circuitos de visita, que variam em preço e duração. O horário de funcionamento do castelo é das 6 às 22 horas, mas os horários dos monumentos podem variar conforme a época do ano. Número 9. Pelis Castle, Romênia. Situado nos Montes Cárpatos, é um castelo medieval que inspirou a lenda do Conde Drácula. O Castelo de Bran é um castelo medieval localizado em Bran, a 25 km de Brno, na Transilvânia. O castelo foi construído pelos saxões em 1377, que receberam o privilégio do rei Luís I da Hungria. É um monumento nacional e um marco histórico na Transilvânia. O castelo é conhecido fora da Transilvânia como o Castelo do Drácula, pois é associado ao personagem fictício do romance de Bram Stoker. No entanto, não há evidências de que Stoker soubesse algo sobre esse castelo, que tem apenas relações indiretas com Vlad, o Empalador, o voivode da Valáquia que inspirou o nome de Drácula. A descrição de Stoker do castelo decadente de Drácula também não se parece com o castelo de Bran. O castelo é agora um museu dedicado a exibir arte e móveis coletados pela Rainha Maria da Romênia. Os turistas podem ver o interior por conta própria ou por uma visita guiada. No pé da colina há um pequeno museu ao ar livre que exibe estruturas tradicionais camponesas romenas, casas, celeiros, máquinas movidas a água da região de Bran. Número 10. Castelo de Leeds, Inglaterra. Construída no século XII, a propriedade rural é comumente usada no cinema como locação para residências da aristocracia inglesa. O Castelo de Leeds é um dos mais belos e históricos da Inglaterra. Ele foi construído em 1119 por Robert de Crevecoeur, um nobre normando, e depois passou por várias transformações ao longo dos séculos. Ele foi residência de reis e rainhas, como Eduardo I, Ana da Boêmia, Henrique VIII e Catarina de Aragão. Ele também foi palco de importantes eventos políticos, como o encontro entre Anwar Sadat e Moshe Dayan em 1978, antes dos acordos de Camp David. O castelo fica em uma ilha cercada por um lago, em uma área de 500 acres de jardins e parques. Ele possui uma arquitetura impressionante, com uma barbacã fortificada, uma torre medieval chamada Gloriette, e vários salões e quartos ricamente decorados. Ele também abriga uma coleção de arte, móveis, tapeçarias e objetos históricos. Além disso, o castelo oferece diversas atrações para os visitantes, como um labirinto, um campo de golfe, um centro de aves de rapina e um museu de cães. O Castelo de Leeds está aberto ao público desde 1976, quando a sua última proprietária privada, Lady Bailey, criou uma fundação para preservar o seu legado. Ele é considerado um dos castelos mais românticos do mundo e recebe milhares de turistas todos os anos. Número 11. Castelo de Eltz na Alemanha, castelo medieval. O Castelo de Eltz é uma impressionante construção medieval localizada na Alemanha, no vale do rio Elz, entre as cidades de Koblenz e Trier. O castelo pertence à mesma família desde o século XII, tendo resistido a guerras, cercos e disputas internas. O castelo é formado por 3 partes distintas, que refletem as diferentes linhagens da família Eltz: Eltz do Leão de Ouro, Eltz do Leão de Prata e Eltz dos Chifres de Búfalo. Cada parte tem suas próprias características decorativas e históricas, que podem ser apreciadas em uma visita guiada pelo interior do castelo. O Castelo de Eltz é um dos poucos castelos na região do Eifel que nunca foi destruído ou capturado, preservando assim sua autenticidade e beleza. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos. Até o próximo Mais Curioso.